Os professores tiveram uma decisão de não concordar com os estágios, mas já reconhecendo que os alunos precisavam de muita prática e experiência, eles permitiram o estágio só que com apenas agências conceituadas. Hikari não tinha muitas propostas devido à sua aparência e isso o deixava meio triste. Midoriya tentou o alegrar e decidiu ligar para Gran Torino. Mas ele disse que era melhor ele falar com o sidekick do All Might. Então Hikari e Midoriya foram até a sala dos professores. Ao chegarmos lá, o Midoriya gritando de um lado e o All Might berrando do outro. Hikari se sentou e olhava a discussão. A Midnight olhou para mim e falou: "Você é o garoto que tá andando com a Nejire?" Sim, respondeu Hikari. Se as poucas vezes que ele tinha saído com a Nejire tinham levado tanto tempo. Ela anda tão sorridente ultimamente, pede ela em namoro logo. Hikari ficou corado e dá um sorriso. Pode deixar. Ele pode ouvir os professores Midnight, presente Miki e Ectoplasmid falando. Essa juventude. Enquanto eles esperavam o Mirio para fazer a ponte, ele pegou o celular e enviou uma mensagem para a Nejire. Oi, pode me encontrar mais tarde perto do dormitório? Quero te perguntar uma coisa. Não demorou muito para que ela respondesse. Claro. Hikari finalmente. Mirio chegou, ele demonstrou interesse em fazer a ponte e perguntou que tipo de herói Hikari e Midoriya queriam ser. Após Midoriya responder: alguém que o povo possa contar, sempre encontrando abrigo e ajuda. Lágrimas escorriam o rosto de Hikari, indicando que ele havia falado um herói que ele teria precisado e não apareceu. Mirio sabia a história de Hikari porque ele havia contado a eles. Então o Mirio nos leva ao escritório do Nirei, antes de entrarmos. Olha, tem um teste que tá implícito. O senhor Nirei dá muito valor ao bom humor, então se fizer ele rir vocês entram. Então o pensamento na mente de Hikari foi: tô ferrado, pois os médicos lhe disseram para evitar muitas expressões faciais, que estiquem os músculos do rosto para evitar que as cicatrizes sangrem. Ao entrar, Nirei estava fazendo cócegas na bubligola, por não ser bem-humorada o suficiente. Então o Midoriya usa o rosto do All Might, que tinha treinado nessa hora. Nirei fechou a cara bubligola e Mirio entraram em pânico e Hikari de boa do lado da porta. O senhor Nirei nos desafiou no teste. Se pegamos o carimbo ganhávamos. Midoriya demonstrou preocupação com Hikari. A individualidade dele era de espaço aberto. Faz o teste. Midoriya, você tá desistindo, por quê? Eu não vou conseguir usar minhas individualidades nesse espaço, e mesmo que eu vá no combate físico eu só vou te atrapalhar na locomoção. Midoriya ficou triste, mas entendeu. Hikari, por medo de prejudicar seu amigo, preferiu desistir no início. Então, depois do teste de Midoriya, ele voltou à sala e o senhor Nirei queria dizer algo. Vocês foram aprovados. Todos na sala ficaram surpresos. Então Sir Nirei disse: Hikari, ao mesmo tempo que você almeja o futuro, você se prende no passado. Você precisa aprender a sorrir mais e parar de colocar o peso do seu irmão gêmeo vilão e seu passado nas costas. Qual é o seu sobrenome para eu preencher o documento? Todoroki. Meu nome é Hikari Todoroki. Sou um dos 2 filhos mais velhos de Endeavor. Na hora que Hikari disse isso, todos na sala congelaram, ficaram extremamente surpresos. Hikari fez todo mundo naquela sala jurar segredo até que ele tivesse a coragem de contar para todo mundo, especialmente Midoriya. Quando eles voltaram aos dormitórios, todo mundo estava impressionado exceto Bakugou e Todoroki, mas Todoroki lhes deu os parabéns. Então Aizawa, com muitas notícias, alguns alunos decidiram ir no dormitório dos terceiro-anistas. Aí a Nejire disse para você ir perguntar o que você queria saber com ela lá, Hikari. Então Hikari foi junto com os outros depois da Nejire conversar com a Uraraka e a Tsuyu sobre os estágios. Ela se sentou no sofá da entrada junto de Hikari. Então o que você queria me perguntar? Hikari sorriu enquanto demonstrava vergonha. Eu andei pensando sobre o tempo que a gente passou junto, e vi que você foi a melhor coisa que me ocorreu. Nejire ficou corada sem saber o que dizer. Hikari respirou fundo. Se virou para Nejire e segura as mãos de Nejire. Com a outra mão ajeita o cabelo dela atrás da orelha. Nejire quer namorar comigo.
Nejire fica surpresa e sua vermelhidão aumenta, então ela abre um grande sorriso e jogando seus braços em volta do pescoço de Ikari ele beija. Ikari retribuiu o gesto então depois de se separam por falta de ar. Aceito, bobinho. Foi então que Ikari fez pedrinha de gelo e arremessou no interruptor. Assim que as luzes ligaram revelaram as duas turmas os professores e o diretor Nezu estavam assistindo. Ikari e Nejire ficaram extremamente envergonhados, enquanto eles batiam palmas. No dia seguinte os estágios começaram então somos informados sobre a investigação ao overall enquanto Midoriya e Mirio iriam patrulhar um lado e Ikari iria patrulhar o outro. Mirio parabenizou Ikari pelo relacionamento com a Nejire. A escola inteira estava sabendo desse namoro. Depois da patrulha Midoriya e Mirio contaram sobre a menina que estava tentando fugir do overall. Ikari só pensava em uma coisa, deitar o overall na base da porrada. Ikari e Nejire ficaram conversando sobre o filme que eles tinham visto e as aulas vez ou outra eles se beijavam então eles se sentaram debaixo de uma árvore e dormiram apoiados um no outro, então quando acordaram tinham se passado 2 horas, eles se despediram com um beijo. No dia seguinte eles passaram em um cinema para ver outro filme e depois foram para seus estágios. Ikari recebeu uma dispensa para treinar técnicas de combate em lugares apertados, para quando a operação começa se ele não ficar de escanteio. Ikari treinava tão intensamente que a Izawa, Almigit e Midnight precisavam regular ele para que não se machucar mais pelo excesso de uso da individualidade e malhação. Os outros alunos da turma decidiram estudar e perceberam o repentino aumento de massa muscular de Ikari. Quando estava com Nejire e ficava mais calmo, ela o convenceu a pegar mais leve no treino porque ela não queria ele mais machucado por causa de uma infiltração. Ikari passou a dividir o quarto com Midoriya para que não treina-se escondido durante a noite, mas não adiantou nada porque Midoriya também treinava escondido. Então ele passou a dormir com a Nejire, porque ela era a única pessoa que ele dava ouvidos quando o assunto era o seu treinamento. De manhã eles se levantaram e começaram a se arrumar. Ikari, por que você não pintou mais o cabelo de branco? Então o diretor Nezu fez questão que o governo cortasse meu benefício. Entendi. Ikari abraça Nejire por trás. Não me importo mais com isso, tenho que superar meus traumas de infância. Que bom. Nejire se vira e beija Ikari e eles descem para tomar café, então vão para uma reunião. No caminho encontram Midoriya, Kirishima, Uraraka e Tsuyu. Então todas as informações são passadas e quando dizem que a Liga dos Vilões está envolvida, Gran Torino se vira para Midoriya e Ikari e diz, desculpa garotos, eu não sabia que era nesse nível de problema. Isso deixou Mirio, Kirishima e a Nejire assustados com os contatos que tínhamos. Então um dos heróis reclama de ter estudantes ali na reunião, mas Fatigun nos defende e esse mesmo herói toma uma encarada de Ikari que o fez sentar calado. O professor Aizawa explicou a diferença entre a sua individualidade e o efeito daquela bala, que danificava os genes para sorte a Tamaki não tinha sido totalmente afetado e socorrido rapidamente, mas quando anunciaram que a bala continha sangue humano, Midoriya, Mirio e Ikari ligaram os pontos. Embora os heróis não tivessem provas era quase uma certeza que a Yakuza estava envolvida, quando revelaram como funciona a individualidade do overall. Ikari, Midoriya e Mirio ficaram ainda mais tensos, sacando que Overall estava usando a Eri como matéria-prima pro soro que ia nas balas. Então o herói que criticou a presença dos estudantes mais cedo perguntou por que não tinham salvo a Eri. Nejire, Aizawa, Midoriya e Nirei perceberem que Ikari estava tremendo de raiva de cabeça baixa ao ouvir a pergunta. Ikari ergueu a cabeça e focou seu olhar no herói que ficou pálido e passou a tremer de medo. Então Nejire pega na mão de Ikari e o acalma. Então a reunião continua. Quando a reunião acaba o herói que causou problemas pediu desculpas por ter tocado em questões emocionais.